O ano era 1296. A Escócia vive dias de tensão. O trono escocês está vazio e o país é um tabuleiro onde reis e nobres disputam poder. O vizinho ao sul, a poderosa Inglaterra de Eduardo I, conhecido como o Martelo dos Escoceses, observa cada movimento. Nos últimos anos, o rei inglês havia se apresentado como árbitro das disputas internas da Escócia, mas na prática transformou-se em senhor e mestre do reino. Quando os escoceses, humilhados por essa dominação, ousaram formar uma aliança com a França, inimiga mortal da Inglaterra, Eduardo considerou isso um ato de traição. O que viria a seguir seria um dos episódios mais sangrentos da história britânica medieval, o saque de Berwick, o primeiro grande confronto da Primeira Guerra da Independência da Escócia, um massacre tão brutal que ficaria gravado na memória por gerações. A crise começou anos antes. Em 1286, o rei Alexandre III da Escócia morreu repentinamente, deixando como herdeira sua neta Margarida, a donzela da Noruega. Quando ela também faleceu em 1290, sem herdeiros, iniciou-se um vácuo de poder que mergulhou o reino no caos. Temendo a guerra civil, os nobres escoceses convidaram Eduardo I a arbitrar quem deveria ser o próximo rei. Ele aproveitou a oportunidade, reconheceu João Baliol como monarca, mas o tratou como vassalo, exigindo impostos e obediência total. A humilhação não tardou a gerar revolta. Em 1295, a Escócia firmou um pacto com a França, comprometendo-se a ajudar os franceses contra a Inglaterra. Para Eduardo, isso foi a gota d'água. Em março de 1296, ele cruzou a fronteira com um exército imenso, determinado a esmagar a Escócia antes que ela pudesse se fortalecer. O alvo escolhido foi Berwick-upon-Tweed, a mais rica e movimentada cidade comercial da Escócia, localizada na fronteira leste com a Inglaterra. Berwick não era apenas um centro econômico, era um símbolo da prosperidade escocesa. Com seu porto ativo, mercados repletos de mercadorias vindas da Europa e muralhas fortificadas. Tomar Berwick significava cortar as rotas comerciais da Escócia, privando-a de recursos e enviando uma mensagem clara: ninguém estava a salvo da fúria inglesa. Eduardo I não era apenas um rei guerreiro, mas também um comandante experiente e implacável. Seu exército, composto por cavaleiros muito bem armados, arqueiros galeses e infantaria bem treinada, marchou sobre Berwick no final de março. Ao se aproximar, Eduardo enviou uma mensagem aos habitantes: rendam-se e poupem suas vidas. A resposta escocesa foi de puro desprezo. Segundo as crônicas, os defensores zombaram do rei inglês, chegando a exibir gestos obscenos das muralhas e a usar insultos gravados em pano para ridicularizá-lo. Essa afronta selou o destino da cidade. Na manhã de 30 de março, Eduardo lançou o ataque. Seus engenheiros montaram máquinas de cerco, incluindo manganelas e trabucos, que começaram a bombardear as muralhas e os portões. Enquanto isso, arqueiros galeses disparavam incessantemente contra os defensores. Quando as defesas começaram a ceder, a infantaria inglesa avançou em formação compacta, seguida pela cavalaria. As ruas logo se transformaram em um campo de matança. Não houve distinção entre soldados e civis. Homens, mulheres e crianças foram mortos sem piedade. As crônicas divergem muito sobre o número de vítimas, mas estimativas modernas variam de 4 a 17 mil mortos entre civis e militares. O massacre foi tão amplo que, segundo relatos, corpos permaneceram insepultos por dias e o cheiro da morte se espalhou pela cidade. Casas foram saqueadas, igrejas profanadas e o porto foi tomado, garantindo aos ingleses o controle total do comércio marítimo. Após a queda da cidade, Eduardo reforçou as defesas de Berwick e instalou uma guarnição inglesa. Ele também supervisionou pessoalmente a reconstrução das fortificações, transformando a cidade em uma base avançada para futuras campanhas.
Para intimidar ainda mais os escoceses, ordenou execuções públicas e enviou mensagens aos nobres escoceses afirmando que resistir à Inglaterra significaria a destruição total de suas terras e famílias. O impacto foi devastador. A perda de Berwick não era apenas territorial, mas psicológica, um golpe na moral nacional. A Escócia agora sabia que Eduardo estava disposto a exterminar cidades inteiras para impor seu domínio. Mas o massacre não quebrou completamente o espírito escocês. Pelo contrário, inflamou a determinação de resistir. Os nobres liderados pelo rei João Balliol começaram a reunir forças para contra-atacar. Eles sabiam que deixar Eduardo consolidar suas conquistas significaria o fim da independência escocesa. A oportunidade surgiu poucas semanas depois, quando as forças escocesas decidiram enfrentar o exército inglês em campo aberto. Isso levaria ao próximo grande capítulo da guerra, a Batalha de Dunbar, onde a esperança escocesa sofreria mais um golpe brutal. O saque de Berwick foi mais que um massacre, foi um aviso. Eduardo I mostrou ao mundo que não hesitaria em usar a força máxima contra quem desafiasse seu poder. A cidade, antes próspera e cheia de vida, tornou-se um símbolo da crueldade da guerra e do preço da resistência. Mas os escoceses não se renderam, marchariam para Dunbar, acreditando que poderiam reverter a maré. O que aconteceu lá foi mais um momento decisivo e trágico da Primeira Guerra da Independência da Escócia. E é sobre esse confronto onde a coragem encontrou o desastre, que falaremos no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!